Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, do verso 5 ao 15. Mateus 6, do verso 5 até o 15. Amém? Todo mundo achou? Esse estava fácil. Vamos lá. Diz o texto sagrado: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? A igreja pode se assentar? Hoje vamos falar um pouquinho sobre coisas que eu considero importantes para a nossa vida. A gente tem vindo nas últimas semanas numa série de mensagens sem combinar sobre o nosso relacionamento com o Senhor. E eu creio que isso aqui também faça parte disso. Que o Senhor esteja preocupado com a maneira como nós nos relacionamos com Ele. E o capítulo 6... o Senhor Jesus, ele inicia, o capítulo 6, ele está no meio do sermão da montanha, o sermão do monte, com o Senhor Jesus chamando a atenção para que as nossas obras de justiça não tenham como intenção obter algum tipo de prestígio diante dos homens. A maioria das traduções em português, elas colocam esse primeiro versículo do capítulo 6, num parágrafo à parte. Então é como se o primeiro versículo fosse uma introdução do que vem a seguir até o versículo 18. E a preocupação de Jesus ali é o quê? Obras de justiça. E o que seriam essas obras de justiça? Obras de justiça são manifestações da justiça, ou seja, são manifestações de um coração reto, de uma retidão diante do Senhor. Efésios capítulo 2 e verso 8, traz para nós uma daquelas doutrinas que eu digo assim, essa nós podemos brigar de faca. A salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela fé. E isso nós temos que lutar para defender, Então, o que isso quer dizer? Que o homem jamais conseguirá, por seus esforços, tornar-se justo diante de Deus. Jamais será possível a um ser humano passar no crivo da santidade de Deus. Então, a gente se esforça, Deus puxa o relatório dele e começa a ticar, Opa, aqui você já falhou. Então, nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Então, a salvação não vem pelas obras, mas vem pela fé. Mas o verso 10 de Efésios 2 diz uma coisa interessante sobre as obras de justiça. Ele diz assim:
porque nós somos feitura sua, né? Uma criação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, essas obras de justiça, elas devem fazer parte da nossa vida. Elas não fazem com que a gente seja mais salvo diante de Deus, mas elas devem fazer parte da nossa vida. Essas obras de justiça são aquelas citadas por Tiago lá no capítulo 2, se eu não me engano, aonde ele diz que a fé sem as obras é morta. E isso é um ponto interessante, meus irmãos, porque o que vai comprovar a fé que nós temos, e de novo, essa fé salvadora não é aquela fé que você luta para operar milagres. Essa fé, ela se comprova como? Por meio da mudança que ela faz na nossa vida. Então, se eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, mas eu vivo como se eu fosse o Senhor, o que isso quer dizer para Deus? Que Jesus não é o Senhor da minha vida. Se eu passo a minha vida toda tomando decisões sozinhos, sem pedir para Deus o que Ele pensa sobre, então o Senhor não está sendo o Senhor da minha vida. As obras de justiça, elas não servem para a nossa salvação, mas elas servem para comprovar a nossa vida. E você não precisa ficar preocupado com elas, porque elas fluirão automaticamente de um coração que busca ao Senhor com sinceridade. Se você somente amar o Senhor sobre todas as coisas, tenho certeza que fluirão inúmeras obras de justiça do seu interior. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, com certeza absoluta você vai amar o próximo como a você mesmo. Porque essa é a coisa mais importante para Deus. Amar a Ele acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Se você entregar verdadeiramente sua vida ao Senhor, você terá uma vida misericordiosa, você terá uma vida arrependida, você terá uma vida sincera, você buscará ser santo em toda a sua maneira de viver. Ou seja, é natural daquele que está ligado a Cristo verdadeiramente, que as obras de justiça fluam do seu interior. Um pé de laranja não faz força para produzir laranjas, é natural. E se nós estamos ligados a Cristo, como diz João capítulo 15, naturalmente devem fluir do nosso interior frutos. E o que o Senhor Jesus está nos chamando aqui a atenção em Mateus capítulo 6 é que essas obras que fluem da nossa vida, que aquecem o nosso coração para que a gente as faça, que nós tenhamos cuidados em relação a elas, para que jamais as motivações que nos levem a fazê-las sejam obter algum tipo de privilégio, algum tipo de reconhecimento, algum tipo de prestígio diante dos homens. Jesus usou essas três que vêm na sequência aí como exemplo: esmolas, oração e jejum. Porque o objetivo de Jesus aqui não é ensinar você a orar, você jejuar, nem você dar esmolas. O objetivo dele aqui, o ensino dele aqui, é sobre o perigo de realizar estas obras de justiça sem que elas tenham valor para Deus. E esse mesmo princípio vale para todas as outras coisas. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus recursos aos pobres, sem amor, nada disso tem valor. Então a gente pode fazer o maior sacrifício desse mundo, mas se o motivo for incorreto, isso não tem valor algum diante de Deus. Entendido até aqui as obras de justiça? Então essas obras, elas têm de fazer parte da nossa vida e são o resultado da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Ele. Fazê-las da forma correta deve ser importante para nós. Se elas são fruto
do nosso relacionamento com o Senhor, nós devemos então nos preocupar em fazê-las da melhor maneira possível. E nesse sentido aqui, eu entendi no Senhor de nós estarmos falando um pouquinho hoje, mais especificamente sobre a oração, no momento do secreto que todos nós deveríamos desejar ter todos os dias. Vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas, a solução apresentada por Jesus e alguns detalhes e orientações que podem nos ajudar a fazer com que esse secreto seja o momento mais desejado do seu dia. Se isso contribui de alguma maneira para você olhar para esse momento como algo especial, eu creio que eu já saio daqui com a missão cumprida. Mas quero dizer para você que nós temos de lutar para que o secreto da manhã, aquele momento só nosso, seja o momento mais importante do nosso dia. Amém? Então, o que Jesus ensinou? Jesus ensinou praticamente 3 coisas no texto que nós lemos. Primeiro, uma advertência contra a hipocrisia. Hipocrisia, se você não sabe, é você parecer que é o que você não é. Né? Como um ator de um filme, de uma novela, que ele assume um papel de uma pessoa boa, de uma pessoa má, né? E na vida real ele não é aquilo. Então a hipocrisia é isso, quando nós nos fazemos parecer com quem nós não somos de verdade. Então, o que o Senhor Jesus está falando aqui? Contra quem Ele está dizendo? Quem eram os hipócritas? Geralmente, escribas e fariseus. Por quê? Porque eles se faziam passar como homens de Deus, como os homens mais interessados em Deus da face da terra, mas na verdade, o que eles estavam em busca era de prestígio social, reconhecimento, status, posições. Então eles estavam fazendo parecer que eram homens de Deus, quando na verdade eles estavam muito longe de Deus, né? E nós, olhando para essa situação, nós podemos pensar como nós podemos também nos tornar hipócritas diante de Deus. E eu acho que isso é importante da gente pensar, porque muitas vezes, irmãos, nós temos atitudes de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas o nosso coração esconde segredos que às vezes engana até nós mesmos. Às vezes a gente vê alguém necessitado de oração e diz: deixa que eu oro por você. O objetivo, talvez até de uma maneira inconsciente, não é a preocupação ou o amor com a necessidade do outro, mas fica comigo aqui que eu sou um homem de Deus, né? Fica do meu lado que você brilha, como eu diria, né? Então, essa mesma motivação incorreta nós podemos ter hoje, quando nós oferecemos uma oração, quando nós nos colocamos a fazer algo pelos outros. Essa mesma hipocrisia, ela corre o risco de surgir na nossa vida, quando nós oramos também. Você já teve a sensação de estar falando diante de Deus e ter a impressão que você está mentindo? Senhor, eu tenho sido fiel. Senhor, eu quero saber tua vontade. E aquela sensação lá dentro, não é isso que você quer. Não é isso que você tem interesse. Eu já contei aqui, vou falar de novo, caso alguém não tenha ouvido. Me lembro até hoje, uma vez, o pastor Odair me chamou para ir para Capitão. E eu não queria ir. Era sábado, eu queria ficar em casa, mas eu tinha vergonha de falar que eu não queria ir. E daí, como um homem de Deus que eu sou, eu falei: não, pastor, não se preocupa, eu vou orar. E quando eu fui orar, eu falei: sim, Senhor, quero saber a tua vontade, se é para eu ir ou não. E o Espírito Santo falou assim: por que você quer saber a minha vontade? Você não quer ir. E isso, irmãos, vai descortinando a nossa vida. E isso vai fazendo com que a gente entenda que diante de Deus, nós temos que nos apresentar nus, sem nada para esconder. Quando Deus criou Adão e Eva, criou eles nus e não tinha nenhuma conotação sexual nisso.
é que aquele homem, aquela mulher não tinham nada para esconder de Deus. Nós devemos nos apresentar diante de Deus assim, como nos transparentes. Senhor, eu estou sendo chamado para ir lá, mas eu queria ficar em casa, estou cansado. Acho que Ele entende essas coisas. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado, porque na boa intenção das nossas atitudes, nós podemos também estar atuando diante de Deus. Senhor, eu tenho buscado o Teu reino. Senhor, eu tenho sido fiel nos dízimos, nas ofertas. Senhor, eu amo a Tua igreja. Mentira. Então isso é hipocrisia diante de Deus. E eu quero encerrar esse tópico dizendo para você que entre a humildade e a hipocrisia há uma linha muito fina. É muito fácil da gente fazer de conta que a gente é algo diante de Deus. Então nós precisamos vigiar, como Jesus nos alertou. A outra advertência de Jesus aqui é contra a vã repetição. Ele diz: não sejam como os pagãos. E a pergunta é: quem eram os pagãos? Dependendo da sua tradução, estará escrito gentios, né? Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que não eram judeus. Eram pessoas que serviam a outros deuses. E a prática dessas pessoas é que eles acreditavam, né, que na devoção aos seus deuses, o favor dos deuses deles era alcançado pelo fato de repetir inúmeras vezes as mesmas coisas, né? E vou dar um exemplo para você entender aqui. Você vem aqui e me conta: ó, pastor, estou com um problema assim, 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 e preciso de uma solução, de um milagre. Daí eu falo para você: faz assim, ó, vai para sua casa, repete 10 vezes o Pai Nosso, e o milagre vai acontecer na sua vida. Daí a pessoa se põe lá a repetir o Pai Nosso 10 vezes, acreditando que aquilo ali faz com que Deus possa, né, mover o céu e a terra ao nosso favor. Não estou dizendo que Deus não vá fazer, mas é um exemplo de como as coisas eram. Eles acreditavam que repetir algumas palavras, que repetir alguns mantras, que repetir algumas orações, era tudo o que o Deus deles desejava. E o Senhor Jesus, Ele vem nos falar que isso não funciona. A ideia da vã repetição, ela se assemelha muito ao que nós aprendemos como encantamentos. Se eu falar a palavra mágica ABCD, né, o gêniozinho da lâmpada aparece e realiza todos os meus desejos. Isso está muito relacionado a um relacionamento vazio com Deus, a buscar o Senhor só para Ele satisfazer os nossos desejos. Senhor, hoje eu quero vender um monte. Senhor, hoje eu quero não me estressar. Senhor, hoje eu quero ter saúde. Senhor, hoje eu quero trocar de carro. Hoje eu quero comprar uma casa. Hoje eu quero isso. Hoje eu quero aquilo. E qual é a nossa vã repetição muitas vezes? O nome de Jesus. Porque nós achamos que isso é mágico. Basta você pronunciar qualquer coisa, desde que tenha o nome de Jesus no final, e o que você quiser vai acontecer. E eu quero dizer para você que isso é mentira. Não foi isso que Jesus ensinou sobre a oração. Muitas vezes nós caímos na vã repetição. Muitas vezes nós acreditamos que falar o sangue de Jesus tem poder, resolve qualquer coisa. Não é verdade. O sangue de Jesus tem poder de purificar e de perdoar pecados. O nome de Jesus tem poder de fazer qualquer coisa, de criar os céus e a terra de novo, se for preciso, de mudar qualquer circunstância. Mas a maneira como nós usamos essas coisas muitas vezes, na verdade, é pura vã repetição. Mas, irmãos, eu quero chamar a sua atenção que o problema não está no ato de repetir. Porque muitas vezes eu falei: sim, Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, abençoa a minha família. E eu estou repetindo essas frases com uma certa frequência. Esse não é o problema.
O problema é a forma como nós nos apresentamos diante de Deus. Em Apocalipse capítulo 4, conta a cena daqueles anjos que estão prostrados diante do Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo. Eles estão repetindo. Mas aquilo lá não é uma vã repetição. Porque a maneira como eles estão fazendo aquilo não é vão. É correto. Então eu quero que você entenda que não é o fato de você repetir uma frase que você já disse a Deus um problema. Não é o problema de você repetir um pedido que você já fez a Deus que é o problema. Não é o problema você pegar uma oração que existe na Bíblia e recitá-la para Deus que seja um problema. A questão é como eu e você fazemos a nossa oração. Nós podemos fazer orações, vãs repetições, construindo frases diferentes a todo momento. Então, a questão está na maneira como você se apresenta diante de Deus. Então, qual que é o nosso objetivo hoje aqui? Entender qual é o sentido das orações. Se o Senhor já sabe do que nós precisamos, de quais palavras nós iremos usar. Vale a pena você se fazer diante de Deus? Não. Ele já sabe o que está no teu coração. Ele já sabe o que você quer de verdade. Ele já sabe o que você vai dizer. A questão é, se ele já sabe, adianta eu repetir de novo, que nem eu fiz ontem? Ou será que dentro desse assunto que ainda não se resolveu, eu preciso avançar na minha intimidade com o Senhor? Entende? Ontem eu estava doente, um exemplo. Senhor, eu sei que o Senhor cura, tem misericórdia de mim. Aí hoje eu não estou curado de novo. Adianta eu falar de novo: Senhor, me cura, tem misericórdia de mim? A gente já iniciou essa conversa. Não é o fato de eu repetir de novo que vai fazer Deus me curar. Mas talvez: Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, o que eu posso estar fazendo? Senhor, tem pecado na minha vida. Senhor, o que é isso? Eu me lembro de uma vez que eu tive uma pedra no canal da urina. Levantei de manhã, fui ao banheiro, eu não consegui urinar. Não saía. A minha bexiga parece que ia explodir, mas não saía uma gota. Era umas 5 e pouco da manhã, eu levantei e falei assim: no médico não adianta eu ir agora, vou fazer meu período de oração, depois eu vejo o que eu faço da vida. Mas eu tive uma brilhante ideia: vou tomar um copão d'água assim, bem ligeiro, que vai dar uma pressão e, tomei o copão d'água, piorou a situação, e eu fui lá orar. E eu me lembro que eu fiz uma oração assim: Senhor, o que está acontecendo comigo para que eu possa orar da maneira certa? E o Senhor me disse: você tem um canal, uma pedrinha no canal da bexiga, que quando mexe, incomoda, atrapalha, dói. E eu falei: Senhor, então, em nome de Jesus, eu destruo essa pedrinha, eu quero que ela seja anulada. Eu não lembro as palavras certinho, mas foi mais ou menos nessa linha. Só que eu continuei orando, eu esqueci daquilo. Quando me levantei, fui ao banheiro, porque eu estava com vontade ainda, o negócio fluiu como se nunca tivesse acontecido nada. Não tinha nenhum tipo de dor, de ardência, nada. É como se nunca tivesse acontecido. E eu aprendi, e tenho usado comigo isso. Senhor, está acontecendo isso. Como é para eu orar por isso? Senhor, está acontecendo isso e não se resolve. O que mais eu preciso saber sobre esse assunto? O que está em jogo aqui, Senhor? Por que isso não se resolve? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para que a coisa ande? Porque muitas vezes nós ficamos presos numa situação e vamos lutando e repetindo a mesma oração todo dia: Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura. E o Senhor não cura. Porque às vezes existem outras coisas em jogo. E aí nós desistimos do Senhor. Nós desistimos de crer. Nós paramos de orar. Mas não era isso que o Senhor queria. A última advertência desse texto que nós lemos. Uma advertência quanto à nossa conduta social.
nem orações, em outro lugar vai dizer que nem ofertas são aceitas por Deus, se nós tivermos problemas de relacionamento com as pessoas à nossa volta. Então, irmãos, esse é um ponto fundamental do nosso relacionamento com Deus. Não ter desavenças com outras pessoas. Grava isso no teu coração. O Senhor não aceita orações, o Senhor não aceita ofertas, se você tiver problemas com outras pessoas. Está vindo entregar sua oferta ao altar, lembrou que alguém tem coisa contra ti? Larga a oferta aqui, resolve lá, depois volta e apresenta a tua oferta. Se você trocar essa ordem, a oferta não tem valor para Deus. Veio orar aqui, tem coisa errada lá fora, vai lá se corrigir. Porque nós vamos ver mais para frente que a oração, irmãos, não é o momento de você fazer pedidos para Deus, mas é o momento de você se apresentar diante de Deus. No Antigo Testamento, um monte de coisas impossibilitavam as pessoas de se apresentar diante de Deus. O simples ciclo menstrual de uma mulher impossibilitava ela durante 7 dias, se eu não me engano, de se apresentar diante de Deus. Isso significa fazer orações. O simples fato de você tocar sobre um animal que morreu na porta da sua casa fazia com que você se tornasse impuro até a tarde, e você não podia se apresentar diante de Deus. A questão é que o conceito da graça muitas vezes engana o nosso coração, e nós passamos a pensar que qualquer hora a gente pode chegar diante de Deus assim, ó, do jeito que tiver. Podemos, mas nós perdemos muitas vezes o temor da santidade de Deus. O Senhor não rejeita nenhum pecador, nós podemos ir lá, mas essa mecânica aí, muitas vezes, faz com que as pessoas percam o temor da santidade de Deus. Se Deus viesse aqui e se materializasse no nosso meio aqui, ó, sem que o nosso coração estivesse no Senhor Jesus Cristo, a gente morria na hora. Nós precisamos entender isso. O fato de você se apresentar diante de Deus e não morrer é uma misericórdia paga pelo sangue de Jesus. Amém? Continuando então, com quem que a gente precisa se reconciliar? E aqui é importante, com quem nos prejudicou, com quem ainda nos deve, quem talvez nunca nos pague, talvez nunca nos restitua, talvez nunca nos peça perdão, talvez jamais mereça qualquer coisa da nossa parte. Essas pessoas nós precisamos perdoar, porque as outras pessoas a gente vai estar de bem sempre. Se alguém tem algo contra você, algo para reclamar de você, você precisa se acertar com essas pessoas, porque isso interfere diretamente na sua vida com Deus. Marido, se você não trata a sua mulher como o vaso mais fraco, com honra, até suas orações são impedidas. É muito sério. E quando nós olhamos esse textão aqui, nós vemos que não existe hierarquia alguma nessas advertências. Todas elas afetam o nosso coração, a nossa relação com Deus. A hipocrisia, a vã repetição e os problemas de relacionamento com as outras pessoas. Todas têm a mesma gravidade diante do Senhor. Então, se ter um relacionamento com Deus importa para você, então nós precisamos levar a sério essas coisas, ok? E qual que é então a solução que Jesus nos apresentou? Porque a gente está lascado desse jeito aí, né? Mas Jesus, ele nos dá uma solução. Que é o quê? A oração do Pai Nosso. Jesus mostra os problemas e ele diz assim, ó, esqueça essas coisas e façam dessa maneira. Essa é a solução que Jesus deu para esse problema. Só que no Novo Testamento, irmãos, nós não vemos ninguém orando o Pai Nosso e nem repetindo orações. Nem mesmo Jesus repetiu o Pai Nosso, pelo menos ao que está registrado nas Escrituras, né? Nós não sabemos.
No Getsemane, né, o dia mais difícil para Jesus aqui na terra, ele não repetiu o Pai Nosso. Em João 17, aquela oração sacerdotal, quando ele está entregando o reino ao Senhor, não repetiu o Pai Nosso também. Em Atos 4, a igreja, depois da partida de Jesus, essa é a oração que eu mais gosto das Escrituras, a igreja não repetiu o Pai Nosso também. Só que existe um documento chamado Didaquê, que era um documento que foi escrito por volta do ano 60 ou 90 depois de Cristo, final do primeiro século, conhecido como Catequismo dos Apóstolos, o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. É um documento apócrifo, não é um documento que deve ser considerado como a Bíblia. Mas as pessoas entenderam que não foi escrito pelos apóstolos em primeiro lugar, mas ela circulava pelas igrejas e ela ajudava os novos convertidos e os crentes a viver uma prática cristã, né, como um manual. E lá havia uma instrução: as pessoas deveriam repetir o Pai Nosso 3 vezes por dia. Então era uma prática da igreja dos primeiros dias repetir o Pai Nosso. Os pais da igreja, Tertuliano, Cipriano, Orígenes e Agostinho, também deram a entender que era importante recitar o Pai Nosso. A igreja católica, que a gente conhece hoje, até o dia de hoje, tem a prática de recitar, né, ou como a gente chama, rezar, o Pai Nosso nas suas celebrações, e também ensina, né, os seus fiéis a fazer até mesmo essa mesma atitude em suas casas. Mas as igrejas protestantes, das quais nós fazemos parte, lá em 1500 e alguma coisa, né, ela foi deixando de lado a questão do Pai Nosso, devido ao estigma do mau testemunho que havia naqueles dias. Então eles passaram cada vez mais a incentivar uma oração espontânea, ao invés de uma repetição do Pai Nosso, né? Por quê? Para que não se torne uma vã repetição. E então, desde lá, adotou-se a postura de que o Pai Nosso serve apenas como modelo, chegando ao ponto de talvez hoje ser um tabu para muitos de nós. Alguém já esteve num lugar que alguém começou a rezar o Pai Nosso e você sentiu meio, aí será que pode, será que não pode? Quero dizer para você que não tem problema algum. Se você recitar o Pai Nosso, não tem problema algum. Vi uma mensagem na internet que a pessoa diz assim: o pastor chama você na frente, faz você copiar a oração dele lá para aceitar Jesus, para ser liberto. Isso aí pode. Agora a oração que está na Bíblia não pode, né? Então não tem problema. E eu não vou incentivar você a repetir. E você vai entender isso daqui a pouquinho. Mas queria mostrar para vocês que existem algumas vantagens. Primeiro, porque foi Jesus quem ensinou. E segundo, irmãos, e aqui que é o ponto-chave da mensagem, porque é um reforço contínuo da nossa fé. Não da fé que opera milagres, da fé que nós cremos. Se você ler essa oração, você vai ver que ela é basicamente uma declaração de fé, que contém uma série de elementos que reforçam, que valorizam e que te mostram como deve ser a vida cristã. Nela você vai ver um comprometimento e uma submissão ao reino de Deus. E eu quero fazer um desafio a você. Depois que você terminar a sua oração, preste atenção no que você falou com Deus. Preste atenção se as suas palavras refletiam comprometimento e submissão ao reino de Deus, ou se as suas orações, a sua teologia, a sua compreensão da fé fazia o oposto. Um comprometimento com o seu projeto de vida, com as suas necessidades. O Pai Nosso não nos mostra isso. E se ele é um modelo, nós temos que seguir o modelo. Então ele delimita o lugar de cada assunto na nossa oração. Ele serve para equilibrar a nossa relação com o Senhor.
Porque nós não vamos dobrar o nosso joelho e lutar para ficar lá 30 minutos inventando coisa para pedir para Deus. Senhor, hoje eu quero isso. Deu 15 minutos. Preciso melhorar porque, preciso desenvolver a minha fé. E aí a gente tenta chegar nos 20 só pedindo coisa para nós. Mas o Senhor não ensinou isso. O Senhor nos chama, por meio dessa oração, à adoração, ao comprometimento e à submissão com o reino de Deus. As nossas necessidades estão inclusas lá? Sim. Mas me parece que é a parte menor dessa oração toda. Quando nós convidamos as pessoas para virem aqui na sexta-feira orar, talvez a gente pense assim, mas eu já faço meus pedidos em casa, de manhã, eu também. E vir aqui e repetir essas orações, eu acho que não é nada produtivo. Mas eu poderia vir aqui à noite, na sexta-feira, orar pela igreja, orar pelo reino de Deus na face da terra. Eu poderia vir aqui orar para me comprometer mais e mais com a obra do Senhor. Para pedir para o Senhor trazer entendimento da minha vida, de como eu posso crescer no Senhor. Para que o meu coração seja desse jeito aqui, que Ele incentiva nós a vivermos. Eu poderia vir na sexta-feira aqui orar e dizer assim, Senhor, essa igreja aqui necessita de dons e talentos em muitas áreas. E eu sou um desses dons e talentos, só que eu não sei que parte que eu atuo. Me ajuda. Senhor, eu vejo um monte de irmãos que vêm, assistem o culto, vai para casa e dá a impressão que eles não estão buscando isso. Senhor, desperta, Pai, o coração, queima do coração desses irmãos para que eles se levantem. Nós podemos nos unir em oração para a obra do Senhor, nos comprometendo com o reino do Senhor. Pai, aqui nesse bairro, aqui onde o Senhor colocou essa igreja, tem um monte de gente que não te serve. Tem um monte de gente que hoje deu mais um passo na direção do inferno e nós não fizemos nada por isso. E nós não se importamos com isso. Senhor, dai-nos um coração igual ao teu. Eu acho que nós temos assuntos para orar muito tempo. Mas há algumas desvantagens se a gente ficar repetindo a oração do Pai Nosso, que é a facilidade da gente se tornar como os pagãos e passar a depositar fé nas palavras mágicas, ao invés de ter a fé no Senhor. Senhor, faz isso no nome de Jesus, que a gente trata como um pezinho de coelho, como uma palavra mágica, Então, um outro problema, o Pai Nosso se tornou uma oração de intercessão para muita gente. Então o irmão está doente, vamos rezar um Pai Nosso para Deus curar a vida dele. O irmão está com dificuldade, precisa de libertação, vamos rezar um Pai Nosso para ele ser liberto. E não tem nada a ver. A oração do Pai Nosso, ela não é uma oração de intercessão. Se você quer interceder pelo seu amigo, fala assim, Senhor, o meu irmão ali está doente, Senhor, tem misericórdia dele e cura. O meu irmão ali precisa de libertação nessa área, Senhor Deus, tem misericórdia dele e abençoa, dá liberdade a ele. Senhor, usa a minha vida para ministrar na vida dele e ele ser liberto. Isso é intercessão, essa é a oração que o Senhor espera de nós. Então é um problema muito sério a gente começar a repetir. Então recitar talvez de fato não seja a melhor estratégia, mas o objetivo é olhar para o modelo que esta oração apresenta e melhorar o que, irmãos? Nossa oração? Não, nosso relacionamento com Deus. Esse é o ponto-chave. Nós precisamos aprender com esse modelo para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, como que o Pai Nosso serve de modelo para a nossa oração? Um trilho para a forma correta de você se relacionar. Que tipo de relacionamento? Íntimo, sincero e submisso. Nós precisamos entender que a adoração é um ato de adoração ao Senhor. O Salmo de número 141 vai ver uma preocupação muito grande de Davi, dizendo, Senhor, eu não posso estar lá no templo, mas recebe a minha oração como o sacrifício da tarde, como o incenso.
É um ato de adoração, é uma oferta para Deus. Então pensa você lá com o seu joelho dobrado, oferecendo uma oferta para Deus, com as palavras, com as intenções, com os motivos que muitas vezes nós nos apresentamos. Que oferta é essa? Não é obrigatório fazer da oração também um evento, porque nós podemos olhar para o Pai Nosso e dizer assim: bom, então toda vez eu tenho que dizer excelso Senhor Deus grandioso, e elogiar um monte o Senhor, e daí depois eu preciso dizer: Senhor, que a tua vontade seja feita. Daí depois eu tenho que dizer: Senhor, olha, tem esse caso aqui, não sei o quê. Daí depois eu tenho que dizer: Senhor, ó, perdoa os meus pecados, porque tem que ser nessa ordem, né? A gente não precisa fazer da oração um evento. O próprio Senhor Jesus, em muitas vezes, se você olhar as orações que ele fez, ele não fez nada de diferente. Antes de ressuscitar Lázaro, ele disse assim: Senhor, ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E eu bem sei que você sempre me ouve, mas eu falei isso para que a multidão, né, saiba que você me enviou. Em João 12, ele diz assim: ó, agora o meu coração está perturbado, e o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então o Senhor Jesus também não seguiu aquele evento todo. Então você também pode fazer as suas orações curtas. Imagina, irmão, você está quase caindo no penhasco, lá ter que parar, ficar de joelho: Pai nosso que está no céu, maravilhoso, grandioso, excelso Senhor, Criador do céu, já caiu, né? Então assim, você pode fazer suas orações rápidas. Há até uma discussão assim, né? Não, mas eu oro no carro. Pode orar no carro? Pode orar, desde que isso não seja a sua única oração. No carro eu ouço a Bíblia. Comecei em janeiro, terminei 1 Samuel já, estou quase fechando o Antigo Testamento. Vale ouvir a Bíblia no carro enquanto está indo para o trabalho? Vale. Às vezes eu me perco na atenção do trânsito lá e passou um texto que eu não prestei atenção. Acontece. É valioso assim mesmo? É valioso, desde que não seja o único contato com a palavra de Deus. Então, você quer orar no seu carro? Ore, mas esse seja assim, é necessário, não obrigatório, é necessário que haja um momento especial na sua rotina, na minha rotina, que nós dedicamos ao Pai. É necessário que tenha um momento do nosso dia em que nós reservamos para o Senhor, para orar algo no modelo do Pai Nosso, um momento reservado de adoração, submissão e dependência. Na oração a gente vê o quê? Santificado seja o teu nome. É para nós intercedermos, irmãos, de verdade, para que o nome do Senhor seja tido como santo. Porque muitas vezes ele não é tido como santo por culpa da igreja, que tratou do Senhor como sendo algo comum, algo profano. Porque nós acreditamos que podemos estar diante de Deus de qualquer jeito. Porque nós não levamos a sério a sua palavra. Então nós precisamos orar: Senhor, que o teu nome seja santo. Nós precisamos orar para que a vinda do reino e a vontade do Pai aconteça. Você não quer que Jesus volte? A Bíblia não diz que a igreja vai clamar junto com o Espírito: ora vem, Senhor Jesus? Você não quer que o domínio do Senhor aconteça? Nós precisamos orar por essas coisas. Nós precisamos orar pelo pão de cada dia. Só que um detalhe interessante do que Jesus ensinou é que Jesus não disse o que o Pai tinha que fazer, como o Pai tinha que trabalhar, mas o Senhor expressa a confiança de que nós estamos em suas mãos. O pão de cada dia, Senhor, nos dá hoje. Não é: Senhor, abre as portas para eu vender o dobro de ontem. Não é: Senhor, aumenta meu salário. Não é: Senhor, muda eu de emprego para eu trabalhar menos e ganhar mais. O pão de cada dia, Senhor, nos dá hoje. Essa é uma atitude
de submissão e de confiança de que a minha vida e a sua vida estão nas mãos do Senhor. Assim como Israel no deserto, irmão, se Deus não fizesse um milagre de mandar aquele maná naquele dia, eles não comiam. A nossa relação com Ele não mudou. Até quarta-feira eu disse aqui, que muitas vezes a gente ora agradecendo o alimento, mas na verdade a gente não é grato coisa alguma. E eu dei o meu exemplo. Eu tenho um trabalho e eu ganho dinheiro suficiente para tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. E graças a Deus. E se eu quiser comer carne, eu como carne. Se eu quiser comer lasanha, eu como lasanha. E se eu quiser comer salada, eu como salada. Né? Eu tenho condições. O meu salário é capaz de pagar isso. Mas quando o alimento está na mesa, eu digo assim: Senhor, obrigado pelo alimento. A pergunta é: eu sou grato pelo alimento porque eu reconheço que foi Ele que me deu de verdade? Eu só estou sendo hipócrita, repetindo uma tradição? Eu reconheço que aquele alimento está sobre a minha mesa somente porque Deus mandou um maná para o dia de hoje? Ou eu só estou cumprindo com uma tradição religiosa? Esse é o segredo da oração. Esse é o motivo do Senhor estar falando para nós não orar de qualquer jeito. O outro ponto: como nós temos perdoado, nos perdoa sim. E eu acho muito bacana a tradução que está em Lucas, porque ela é um pouquinho diferente, mas ela diz assim, ó: perdoa os nossos pecados, porque nós também já perdoamos quem nos ofendeu. O meu perdão já aconteceu antes. Então eu posso estar aqui me apresentando diante do Senhor. Eu não preciso voltar, largar aqui a minha oração e voltar lá, acertar com o meu irmão. Senhor, me perdoa na mesma medida e com a mesma facilidade que eu perdoei aqueles que me ofenderam, aqueles que me prejudicaram, aqueles que não merecem nada de mim. E por último, proteção da tentação e do mal. Outra coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos. Tem alguém aqui que tem dificuldade de controlar os nervos? Satanás sabe disso. Tenta você para que você caia. Alguém aqui tem dificuldade em alguma outra área que gera pecado? Satanás sabe disso. E ele vai levantar situações para tentar você a cair no pecado. Qual é a solução de Jesus? Senhor, não nos deixa cair em tentação. Não nos deixa chegar no ponto de ter que lutar nós mesmos contra aquele monstro interior aqui, ó, que quer fazer o que eu não quero fazer. Não deixa chegar no ponto, Senhor Deus, de eu me ver sozinho aqui, ó, resistindo ao mal. Porque quando a tentação brota, é como se fechasse a nossa vida espiritual e ficasse só nós lá lutando. Eu não posso olhar, não posso olhar, não posso olhar, não posso falar, não posso falar, não posso falar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E quando vê, vai. Porque somos só nós. No livro de Tiago diz que a tentação vem das nossas concupiscências, dos nossos desejos. Nós somos seduzidos por eles. E quando nós somos seduzidos, nasce o pecado. Então eu posso todos os dias fazer uma oração que antecede o mal e dizer: Senhor, não me deixa cair em tentação, livra-me do mal. Você conhece a sua área de fraqueza, você sabe aonde você tem tropeçado, e você pode orar antecipadamente por isso todos os dias. Senhor, hoje eu vou sair, Senhor Deus, e eu vou estar no meio de gente aonde eu posso perder as estribeiras. Senhor, não me deixa cair na tentação. Então, irmãos, aqui no finalzinho, o que esse momento secreto precisa produzir em nós? E eu acho que é isso que nos falta entendimento, para que a gente olhe para esse momento
como o momento mais especial do nosso dia. Porque você precisa reservar um tempo de preferência antes de todas as coisas para estar com Deus. Porque Deus precisa ser honrado com as primícias da sua vida. Talvez é um motivo bom, mas não suficiente para fazer você acordar 1 hora mais cedo. Para você na noite anterior dormir 1 hora mais cedo, para você poder acordar 1 hora mais cedo sem estar morrendo. De fazer você no dia anterior abrir mão de algumas situações, de algumas atividades, de 1 hora de TV, de 1 hora menos de celular, para você estar em condições de no dia seguinte acordar 1 hora mais cedo e dedicar ela a Deus. Talvez somente o fato de ter que honrar a Deus seja muito pouco para te convencer disso. E tem um autor que eu gosto muito chamado Andrew Murray, e ele escreveu um livro chamado A Vida Interior. E ele diz que o objetivo desse momento do secreto, ele fala sobre isso, ele diz assim, esta não deve ser considerada como um fim em si mesma, ou seja, a gente não precisa olhar, não pode olhar para isso como uma tarefa que nós temos que cumprir. Porque no domingo que vem alguém vai vir aqui perguntar se você ora de manhã e você vai ter que falar que sim, senão fica ruim para você. Esse autor está dizendo o seguinte: nós não podemos tratar desse momento com Deus como uma tarefa que você precisa cumprir. A tarefa que você precisa cumprir é o seu trabalho, e isso é tarefa. Isso você tem que fazer por obrigação. Ele continua: não é suficiente que ela nos dê 1 hora abençoada de oração e estudo bíblico, trazendo-nos assim certo revigoramento e socorro. Nós não podemos ficar pensando somente que essa hora é para a gente renovar, é para a gente encontrar um socorro. Porque, de novo, isso pode ser insuficiente para você entender que você precisa adaptar a sua rotina para você acordar e ter um tempo com Deus. E você dificilmente vai, somente com base nisso, enfrentar aquele dia muito frio. Aquele dia que você dormiu tarde, aquele dia que você passou em claro. Você vai chegar lá e vai falar assim: Senhor, hoje eu não vou. Mas ele diz o seguinte: que esse momento deve ser considerado como um meio para chegar em um alvo. E qual é esse alvo, irmãos? Assegurar a presença de Deus para o dia todo. É a partir do meu secreto pela manhã que eu encaro o dia que está por vir. A parte final do capítulo 6 vai nos dizer o quê? Vai falar sobre as inquietações. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que estão sendo tratadas lá, comer, beber e vestir, serão acrescentadas a você. É uma promessa que nós podemos viver todos os dias. Então, o meu horário do secreto, o meu momento com Deus, não é para eu estudar a Bíblia, não é para eu orar, não é para eu acordar mais cedo, é para eu usar estas coisas para me relacionar com o Senhor. É para eu usar a oração, a leitura bíblica, o louvor, a adoração, seja lá o que for, para eu me preparar para o dia que eu vou enfrentar. Eu tenho que ir para o meu quarto, fechar a porta, para eu ter um encontro com Deus e lutar nesse tempo, para que quando eu saia da porta, essa presença, ela continue comigo. Como é que nós podemos tentar viver a vida cristã que o Senhor nos pede sem Ele? Como é que nós podemos sair da nossa casa e tentar ser o honesto nos nossos negócios, o justo nas nossas decisões, sem Jesus, sem o Espírito Santo? Olha o exemplo de Jesus. Jesus foi para o Getsemane. Como que ele chegou lá? Angustiado. Não é assim que diz a palavra? Suando sangue. Como é que ele saiu de lá?
fortalecido e vitorioso. Não tinha mais nada na face da terra e nem no mundo espiritual que pudesse abalar a sua decisão de cumprir a sua missão de ir para a cruz. Nós precisamos, irmãos, de um Getsemane para nós todas as manhãs, para nós entrarmos abalados diante do Senhor e sairmos de lá fortalecidos e vitoriosos, crendo que independente do que possa acontecer conosco, o Senhor está conosco. Então, concluindo a mensagem, chegou a hora da gente entender o que a oração significa. Irmãos, o Senhor já sabe o que você vai pedir. O Senhor já sabe o que você precisa. O Senhor já sabe as palavras que você vai escolher. E a pergunta é: por que você tem que orar? E eu quero dizer para você hoje, que quem precisa das suas orações não é Deus, é você. Deus não precisa ficar ouvindo a minha ladainha e a sua ladainha todo dia. Ele já sabe. Mas eu preciso ter um momento com Deus para expor as minhas orações. Eu preciso ter um momento com Deus para refletir sobre as minhas orações, para refletir sobre as minhas motivações, para refletir sobre as coisas que eu tenho feito. Eu preciso ter um tempo com Deus para saber como viver a minha vida nessa terra, de maneira que glorifique o meu Pai que estás no céu, porque isso é o mandamento do Senhor. Assim resplandeça as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Senhor, eu estou lascado aqui, ó. Eu não sei mais o que fazer para resolver. Como eu posso glorificar o teu nome nessa situação? Eu quero que você entenda que Deus já tem planos para a sua vida, que o Senhor já tem os recursos que você precisa. Tudo que você tem, a solução de todos os seus problemas já está no coração do Senhor, já está nas mãos dele, tudo já existe. Só que você tem que buscar o relacionamento com o Senhor. Você precisa resolver isso. Você precisa olhar para esse tempo da manhã, entender como é que eu posso tornar real aquilo tudo que o Senhor já tem preparado para mim nessa situação. Quando alguém me fala que está com dificuldade para preparar a mensagem, o que eu falo? A mensagem já está pronta. O que falta preparar é o pregador. Quando eu oro para o Senhor desesperado, eu falo assim: Senhor, eu sei que a mensagem está pronta, mas eu não entendi ainda, então me ajuda. Porque o Senhor já sabe o que vai ser pregado domingo que vem. Todo mundo crê? Só que o pregador do domingo que vem talvez não saiba disso. A minha oração, irmãos, e todas as coisas da minha vida, elas podem ser vistas dessa maneira. A solução daquilo que você não consegue resolver, o Senhor já sabe como fazer. Ele sabe de tudo. Só que Ele não vai fazer de qualquer jeito. Assim como eu tenho cuidado com os meus filhos, de poder ajudá-los a amadurecer nas suas dificuldades, nos seus problemas, eu penso que Deus é muito melhor que eu. Então Ele não vai ficar passando a mão na minha cabeça e fazendo tudo que eu quero, porque isso vai me tornar uma pessoa infantil. E eu preciso aprender, e muitas vezes isso dói, e muitas vezes isso demora, e o momento da oração que eu tenho de manhã é para que estas coisas aconteçam na minha vida. A palavra de Deus diz: se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele é fiel para ouvir, e se Ele nos ouve, nós temos confiança de que Ele nos atenderá. A pergunta é: qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Nós não sabemos.
Eu quero que hoje você vá para casa pensando que a oração não se trata de você ir lá pedir a solução para Deus. Senhor, faz isso. Senhor, faça aquilo. Eu quero que você entenda que o Senhor não vai fazer por você, mas que você tem que ir lá buscando de Deus uma orientação. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Como glorifico o teu nome nessa situação? O que há dentro de mim atrapalhando a tua vontade, o teu propósito, a tua obra? Venha sobre mim o teu reino, seja feita na minha vida a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E eu te digo, não tenha medo disso, porque se isso não acontecer com você, você vai estar em rebelião contra Deus. Então é melhor se submeter à vontade do Senhor. Vá para o seu momento de oração como o momento mais precioso que você tem no seu dia, porque é o momento que você vai estar frente a frente com o Deus Todo-Poderoso. Não gaste esse tempo enchendo Ele de pedidos, como se Ele fosse o garçom da sua vida, que está ali só para te servir. Deus tem muito mais para a nossa vida do que atender os nossos pedidos. E nós seremos muito mais felizes, pode ter certeza, se Ele não atender tudo aquilo que a gente quer, mas a gente aprender com tudo aquilo que a gente pede. Aproveite esse tempo com o Senhor, para que Ele mude a tua vida. Amém? Vamos orar? Dá até medo de orar hoje, né? O que eu peço? Irmãos, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Vamos pedir entendimento ao Senhor, para que a nossa vida com Ele seja transformada. Não pense que amanhã cedo vai ser o céu na terra lá dentro do seu quarto. A gente precisa começar as coisas, e geralmente as coisas não são como a gente imagina que elas fossem. Geralmente elas são bem inferiores do que a gente esperava, do que contaram para nós, do que outras pessoas que já estão caminhando nessa rotina faz tempo falam. Mas nós precisamos continuar, nós não podemos parar. Então amanhã ou agora, ore ao Senhor e diga: Senhor, eu quero sua ajuda para fazer daquele momento o momento mais especial da minha vida todos os dias. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes, Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de ti, Pai, com hipocrisia, Senhor. Muitas vezes nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai, com palavras vãs, com repetições, Senhor Deus, vazias, e sem nenhum interesse, Pai, em nos relacionar contigo, tendo, Senhor Deus, como único objetivo, Pai, sermos atendidos naquilo que nós queremos, ser satisfeitos, Senhor, nas nossas ansiedades, nas nossas necessidades, nas nossas ambições. Pai Santo, mas há uma palavra, Senhor Deus, nas Escrituras, aonde Jesus diz que nós não devemos buscá-lo pelo pão que perece, mas pelo pão, Senhor Deus, que permanece para sempre. E nós queremos, Pai, uma mudança nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor Deus, uma mudança, Pai, nas nossas intenções. Nós queremos, Senhor Deus, mudar a nossa atitude diante de Ti, Pai, e ter, Pai, o nosso relacionamento contigo, o bem mais precioso que nós possuímos, muito mais do que o ouro que perece, muito mais do que os bens, muito mais do que a satisfação, muito mais do que o reconhecimento, muito mais, Senhor Deus, do que os lugares e as posições que este mundo possa nos oferecer. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, Pai, que o nosso momento contigo seja muito mais valioso do que toda a paz que esse mundo pode oferecer, Pai, porque a tua paz, Pai, excede muito aquilo que esse mundo pode oferecer. E nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor trabalhe, Senhor Deus, nas nossas vidas, que o Senhor nos mostre, Pai Santo, como mudar, Pai, a nossa rotina, como mudar,
mudar a nossa atitude, que o Senhor nos leve a pensar, Pai, sobre a maneira como nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, que o Senhor nos leve, Senhor Deus, a um arrependimento, a uma mudança, Senhor Deus, para que esse momento do dia, Pai, seja algo tão precioso, tão valioso, Pai, ao ponto de nós não abrirmos mão dele por nada desse mundo, Pai, e que ao nós sairmos desse momento, nós possamos, como aquele autor disse, sairmos de lá, Pai, cheios, Pai, da Tua presença, para enfrentarmos, Pai, qualquer situação do nosso dia. Senhor Deus, eu oro abençoando, intercedendo pela vida, Pai, dos irmãos que estiveram conosco, daqueles que nos acompanharam de suas casas, aqueles que um dia ouvirão essa palavra, para que a Tua palavra, Pai, venha trazer, Senhor Deus, transformação nas nossas vidas. Eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.